Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, aqui de novo, irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Hoje, amados, eu quero conversar com vocês a respeito de a minha publicação de ontem. Ontem eu publiquei alguma coisa dizendo que Jesus não é Deus. E que sim, que Deus é maior que Jesus. Ontem eu publiquei isso sabendo de antemão que haveriam discussões. E o propósito do meu coração, Deus sabe, é exatamente isto: averiguar, para que as pessoas busquem respostas. E aí eu agradeci a vocês durante a noite, num período da noite, eu agradeci a vocês pela participação. Graças a Deus, muitos participaram, muitos favoráveis, muitos contrários. E é assim que a igreja cresce. A Bíblia diz que nós temos que examinar a Escritura todos os dias. Isso serve para a nossa edificação espiritual. Porém, só existe uma verdade e ontem houve muita controvérsia. Muitas controvérsias ontem. Então, hoje, eu não quero colocar um ponto final não, porque, olha, eu sou semi-analfabeto, eu não defendo nenhuma denominação, não sou teólogo, não tenho cargo nenhum de direção, pastor, presbítero, diácono, ancião, nada disso, eu sou apenas um servo de Deus que, como muitos de vocês aí, eu também procuro servir ao Senhor. E como muitos de vocês também, eu tenho minhas dificuldades. Mas eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma coisa. Olha, eu não defendo denominação adventista, eu não defendo denominação testemunho de Jeová, eu não defendo católico, eu não defendo pentecostais, eu não defendo tradicionais, carismáticos, eu não defendo grupo nenhum. Eu aceitei Jesus Cristo, fui batizado e tranquilo, me envolvi com a obra do Senhor, a minha parte eu faço, sempre fiz, e enquanto Deus me permitir, vou continuar fazendo, mas a denominação, eu prefiro nem tocar nesse assunto, até porque denominações fazem separação. Se eu disser assim, eu sou de tal denominação, logo alguém vai se levantar e dizer, essa denominação tem um problema. Eu sei que tem. Então, vamos deixar quieto esse negócio chamado denominação, vamos olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e vamos olhar para a sua palavra. Quero pontuar aqui algumas coisas. Muitos versículos vieram à tona ontem, mas eu gostaria de colocar cada um em destaque, pelo menos uns 3, 4. Muita gente se apega dizendo que Jesus é Deus porque Jesus Cristo falou assim, eu e o Pai somos um. Isso está escrito em João capítulo 10, versículo 30. Porém, essas pessoas deixam de ver que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, verso 28, Jesus diz, o Pai é maior que eu. Entende? O mesmo Jesus que diz, eu e o Pai somos um, ele diz, o Pai é maior que eu. Aí, como é que você vai resolver isso sabendo que Jesus é a pura verdade e não fala mentira? Então, o que resta é nós pararmos e meditar. Será que Jesus realmente é Deus? Será que realmente Deus é maior que Jesus? Qual das duas afirmações está correta? Ora, as duas afirmações, à primeira vista, são opostas, mas no fundo, elas dizem a mesma coisa. Jesus e Deus são um. Assim como a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que o homem e a mulher, quando se casam, já não são mais dois, mas um, diz Mateus capítulo 19, verso 6. Então, se você tomar por base esses versículos, João 10, 30, que diz que é um, só um, eu e o Pai somos um. João 14, 28 diz, meu Pai é maior que eu. Porém, para colocar um equilíbrio nisso aí, para que você abra a sua mente, veja Mateus, o próprio Jesus de novo falando, os dois serão um. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, o marido e a mulher são um, tudo bem, mas a mulher esteja em tudo sujeita aos vossos maridos. E a Bíblia também diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus Cristo
Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, mas diz a Bíblia Sagrada, muito clarinho para quem tem vontade de estudar e para quem não se envolve com emoções. Está escrito em 1 Coríntios, olha, Jesus Cristo, Deus colocou Jesus Cristo acima de todas as suas criações. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Mas a Bíblia também diz que assim que tudo estiver debaixo, depois que Jesus Cristo dominar tudo, o próprio Jesus vai se sujeitar a Deus, o Pai, o Poderoso. Meus amados, minhas amadas, Jesus nunca foi Deus. Alguém disse assim, mas por que Jesus admitiu ser adorado? Porque a Bíblia diz que só Deus merece adoração. Meu querido, minha querida, é bíblico isso que você levantou? É bíblico. Porém, você não pode se esquecer de uma coisa. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Sendo ele a imagem de Deus, por isso que Tomé falou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então, Jesus Cristo falou, não, peraí, eu estou há tanto tempo com vocês e você não me conhece, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu sou a imagem. Você vendo a mim, você vê o Pai. Mas de onde foi que o Elias trouxe essa ideia de imagem? Colossenses capítulo 1, verso 15 diz expressamente que Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo. Então, amados, você vê, a Bíblia em lugar nenhum diz que Jesus Cristo falou, eu sou Deus. Em lugar nenhum Jesus Cristo falou isso. Em lugar nenhum o Senhor Jeová disse, o meu filho é Deus como eu, porque eu e o meu filho e o meu espírito somos uma pessoa só. Somos um Deus triuno. Isso não existe, amados. Isso não existe, amadas. Essa doutrina de Deus triuno, isso aconteceu no século IV, V, sei lá, quando uma determinada igreja cismou de criar essa doutrina chamada Trindade, mas na Bíblia, embora existam as três pessoas, e as três pessoas manifestas, e as três pessoas agem, mas cada um é cada um. Os três estão unidos, os três, Jesus Cristo, Jeová e o Espírito Santo são um. Sim, os três são um no sentido de formar uma equipe. O marido e a esposa são um no sentido de criar uma família. Um time de futebol, perdoa a comparação, um time de futebol, o primeiro time é composto de 11 titulares, mas é um só corpo, uma só equipe. Eu e o Pai somos um. Ora, se você for examinar a palavra do Senhor com carinho, com vontade, com espírito manso, que infelizmente alguns cristãos ainda não têm esse espírito manso, vai ver que Jesus Cristo falou para que todos sejam um. Como eu e o Senhor somos um, está escrito na oração que Jesus fez ao Pai em João 17. Então, meu amado, minha amada, você que é assim nervosinho, você que perde, você que é abusado ou abusada, desaforado ou desaforada, que enfrenta as pessoas que pensam de modo diferente de você, com sarcasmo, com estupidez, Gente, isto é carne. Você está com uma Bíblia na mão, você não sabe, mas saiba que se você continuar assim, você está indo para a perdição, porque o Espírito de Deus não é espírito de contenda. Isso é coisa da carne, isso é coisa diabólica. Deus quer que nos amemos uns aos outros. Quando alguém pensa diferente de você, se você tem o Espírito de Deus em você, você reage de uma maneira mansa, uma maneira educada, uma maneira respeitosa. Você é obrigado ou obrigada, se você é servo de Deus, você é obrigado ou obrigada a respeitar, sujeitar-se à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, amai-vos uns aos outros.
Entendeu? Você não pode... Poxa, a pessoa que pensa de modo diferente aí tem que ser dispensado, tem que ser jogado fora desse grupo. Isso é ideia, não é de Deus. Deus existe para unir o povo, para afastar, para separar, para excluir. Já o demônio, os demônios fazem isso com excelência. O diabo é pai de toda a criação do mal. Então veja, amado, amada, seja espiritual, tenha paciência. A Bíblia nos aconselha que nós temos que instruir com mansidão aqueles que resistem. Então, meu querido, minha querida, você que não tem paciência, você que perde as estribeiras, olha, você está caminhando para o inferno. Desculpa falar assim, mas isso não é de Deus não, tá, meu querido? Se você não consegue controlar os nervos, tudo bem, porque você é fraco. Mas se o Espírito Santo de Deus viver em você, você não vai ficar nervoso, porque é o Espírito Santo quem te conduz o Espírito da paz é que te conduz à paz. Pensem nisso e fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor. Não desistam de estudar. Tenham vontade, sede de conhecer a palavra do Senhor cada vez mais e melhor. Fiquem em paz.